Pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta para resolvermos algumas questões sobre frações. A primeira questão que eu vou propor para vocês hoje trata-se de uma herança que vai ser repartida da seguinte maneira: 1/7 da herança vai ser dado a Carlos, 2/5 da herança vai ser dado a Ana. Carlos e Ana são filhos do doador. E vai ser perguntado para a gente qual é a fração que corresponde ao que os dois receberam da herança. Vamos comigo então. Eu vou ter que somar então 1/7 com 2/5. Quando eu tenho que somar frações que têm um denominador diferente, eu encontro um denominador comum. Podemos fazer isso calculando o MMC entre 7 e 5. Como 7 e 5 são números primos entre si, o MC de 7 e 5 equivale a 35, 7 vezes 5. Então eu vou transformar as frações 1/7 e 2/5 em frações que têm um denominador 35, para o denominador ser comum. Se eu pegar 35 e dividir por 7, dá 5, 5 vezes 1, 5, vai me levar a 5/35, ou seja, 5/35 é equivalente a 1/7. Se eu pegar 35 e dividir por 5, dá 7, 7 vezes 2, 14. 14/35 é a fração equivalente a 2/5. Finalmente, somando 5/35 com 14/35, nós vamos encontrar uma fração de 19/35. Ou seja, dessa herança, a parte que coube a Carlos e a Ana equivale a uma fração 19/35 do total. Vamos agora para a nossa segunda questão aqui. Tá? Essa questão é uma questão que trata de um vendedor de estojos que faz a seguinte venda: do total de estojos que ele tem para vender num determinado dia, ele, num primeiro momento, vende 1/5 dos estojos. Num segundo momento, ele vende 1/3 dos estojos. E, finalmente, num terceiro momento, a questão nos diz que ele venderá 14 estojos. A pergunta que será feita: qual o total de estojos que ele vendeu? Isso mesmo, vendeu primeiro 1/5 no primeiro momento, num segundo momento vendeu 1/3 do total e, num terceiro momento, ele vendeu um número de 14 estojos. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro eu calculo com vocês qual é a fração que representa a soma de 1/5 mais 1/3. De novo, o MMC entre 5 e 3 é 15, são números primos entre si, 5 vezes 3, 15. Transformando em frações equivalentes, 15 por 5, 3, 3 vezes 1, 3, 3 quinzeavos, 15 por 3, 5, 5 vezes 1, 5, 3 mais 5, 8. Então, 1/5 mais 1/3 equivale a 8 quinzeavos. Ora, isso é o que ele já vendeu em estojos. Qual é a fração que representa o quanto ele ainda falta vender? Eu pego o todo, que é 15 quinzeavos, e retiro o que ele já vendeu, que é 8 quinzeavos. A fração resultante será 7 quinzeavos. Ou seja, 7 quinzeavos, que é o que resta vender, corresponde a 14 estojos. Toda vez que eu tiver isso, o que eu faço? Transformo 7 quinzeavos, que equivale a 14 estojos, para encontrar quanto representa 1 quinzeavos. Basta então eu dividir por 7. Se eu dividir por 7, 7 quinzeavos, eu encontro 1 quinzeavos. Se eu dividir 14 por 7, eu vou encontrar 2 estojos. Como eu quero o total, 1 quinzeavos não é o total são 15 quinzeavos. Então, para obter 15 quinzeavos, conhecendo 1 quinzeavos, basta multiplicar por 15. Finalmente, então, se 1 quinzeavos equivale a 2 estojos, 15 quinzeavos equivale a 2 vezes 15, 30 estojos. Então eu consegui encontrar o total de estojos que esse vendedor vendeu. Vamos agora para a nossa terceira questão. A nossa terceira questão trata da divisão de uma determinada quantia em dinheiro. Ora, diz a questão que no primeiro momento foi distribuído 1/4 para a pessoa A, depois 1/8 para a pessoa B e 3/8 para a pessoa C.
No final, depois de distribuir para A, para B e para C, a questão diz que sobram 100 mil reais. Ele pergunta qual é o total de dinheiro envolvido nessa situação. Ora, primeiro eu vou contabilizar em termos de fração aquilo que já foi distribuído. Vou somar 1/4 com 1/8 mais 3/8. Tenho que trazer para um denominador comum. O MMC entre 4 e 8 é 8, porque 8 é múltiplo de 4. Então, trazendo para um denominador comum, sendo ele 8, 8 por 4, 2, 2 vezes 1, 2. Então, 2/8 equivale a 1/4. 1/8 e 3/8 já estão com o denominador 8, não preciso fazer nada. Vou somar, então, 2/8 mais 1/8 mais 3/8. O total disso vai me dar 6/8. Então, 6/8 é o que já foi distribuído por A, B e C. O que nos resta agora, galera? Nós sabemos que se 6/8 é o que já foi distribuído, quanto sobra? 8/8 menos 6/8, que dá a fração 2/8. 2/8 equivale a 100 mil reais, conforme diz a questão. Se 2/8 equivale a 100 mil reais, se eu dividir por 2, eu vou encontrar o valor de 1/8. 100 mil divididos por 2, 50 mil reais. Uma vez que eu tenha o valor de 1/8, eu calculo agora o total, que são 8/8. Basta então eu pegar esse valor, 50 mil, e multiplicar por 8 também. 50 mil vezes 8 vai me dar um total de 400 mil reais. Então, esse foi o dinheiro dividido por A, B e C e que sobrou 100 mil reais. Vamos agora para a nossa quarta questão, uma questão também interessante, em que uma determinada advogada vai distribuir uma certa quantidade de ações. Num primeiro dia, ela distribui 1/6 do total de ações. Num segundo dia, ela distribui 3/4 do total de ações. E a questão diz pra gente que faltará distribuir 10 ações. E a pergunta, qual o total de ações que serão distribuídas por esse advogado? Então vamos lá? Se eu distribuir 1/6 do total, depois 3/4 do total, qual é a fração que equivale ao que eu já distribuí? Eu vou somar 1/6 mais 3/4. O MC entre 6 e 4 é 12. Então, vou transformar então em frações equivalentes a 12. 12 por 6, 2. 2 vezes 1, 2. 12 por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 2 dozeavos mais 9 dozeavos, 11 dozeavos. Então, isso é o que já foi distribuído. Agora, o que falta distribuir? O todo, 12 dozeavos, menos 1 dozeavos. Isso vai ser igual a quanto? 1 dozeavos. Então, 1 dozeavos é a fração que representa o que ainda falta distribuir em relação à ação. Mas a questão diz que o que falta distribuir equivale a 10 ações. Se falta distribuir 10 ações e isso equivale a 1 dozeavos, basta eu encontrar a fração que corresponde a 12 dozeavos, o que a gente obtém multiplicando por 12. Então, 12 dozeavos equivale a 10 vezes 12, 120 ações. Então, mais uma bonita questão que ajuda a gente a compreender um pouco melhor o nosso conteúdo de fração. Vamos agora para a nossa questão de número 5. Um determinado cesta de frutas, há uma quantidade de frutas, e ele divide essa quantidade de frutas da seguinte maneira: 2/5 das frutas representam uma fruta A. 1/3 das frutas representa uma fruta do tipo B. 1/10 das frutas representa uma fruta do tipo C. Então eu dou a quantidade da fruta A, dou a quantidade de frutas do tipo B, dou a quantidade de frutas do tipo C. E falo que ainda restam, nessa mega cesta, 220 frutas. E a pergunta é, então, qual o total de frutas que há nessa cesta? É uma cesta grande, cabe muita fruta nessa cesta. Mas vamos lá, então, como é que eu trabalho com isso? Eu vou pegar as frações que representam as frutas A, fruta B e fruta C, e vou somar para ver o total que eu já tenho dessas frutas. Vou somar, então, 2/5 mais 1/3 mais 1/10. O MC entre 5, 3 e 10 é 30.
30 por 5, 6. 6 vezes 2, 12. 30 por 3, 10. 10 vezes 1, 10. 30 por 10, 3. 3 vezes 1, 3. Se eu somar 12 com 10 e com 3, vou obter 25 30avos. 25 30avos é a soma das frações que representam as frutas A, B e C. Agora, o total é 30 30avos. Se eu pegar 30 30avos e retirar 25 30avos, vou obter 5 30avos. Por que isso é importante? Essa fração, 5 30avos, representa o total de frutas que resta, que ele diz que são 220 frutas. Ora, se 5 30avos equivale a 220 frutas, como é que eu posso obter 1 30avos? Basta eu dividir esse nosso resultado por 5. Tanto aqui quanto aqui. Se eu divido, então, 5 30avos por 5, eu obtenho uma fração 1 30avos. 1 30avos é igual a 220 por 5, que equivale a 44 frutas. Mas eu quero o total de frutas na cesta. O total de frutas na cesta será 30 30avos, que eu obtenho como multiplicando aqui por 30. Então, ao multiplicar 44 por 30, eu vou encontrar um total de 1.320 frutas no nosso cesto. Então, mais uma bela questão para a gente ficar craque no conteúdo de problemas de fração. Vamos agora fazer um modelo de questão que é muito interessante. Imagina que nós tenhamos uma determinada quantia em dinheiro e nós gastemos, num primeiro momento, 1/5 dessa quantia em dinheiro. Depois, olha a novidade, do que resta, gastei 1/5, do que resta, vou gastar 3/4. E no final, vai sobrar para a gente um valor de R$300. Então, eu tinha uma determinada quantidade de dinheiro, gastei 1/5 dela, em relação ao que sobrou, eu vou gastar 3/4 e vai, no final, ter disponível para mim um total de R$300. A pergunta é, qual a quantia total que eu tinha inicialmente? Vamos comigo aqui? Ora, se eu gastei 1/5, foi isso que eu falei para vocês. Quanto sobra em termos de fração? 5/5 menos 1/5, botei 1/5 aqui em azul. As cores aqui têm um papel importante para vocês compreenderem. Obtive 4/5. Só que desses 4/5, que foi o que sobrou, eu vou gastar 3/4, que está aqui em roxo. 3/4 vezes 4/5, eu posso simplificar esse 4 com esse 4, e eu vou obter uma fração que eu botei em azul de 3/5. Por que isso é importante? Se eu pegar 1/5 aqui em azul, que eu gastei inicialmente, e eu pegar 3/4 de 4/5, que é 3/5, que foi o que eu gastei num segundo momento, eu vou ter 1/5 mais 3/5, 4/5. Então 4/5 representa o que já foi gasto. Ora, falta quanto gastar ainda? 5/5 menos 4/5. Quando eu faço subtração, obtenho 1/5, que representa a fração do que ainda falta gastar. Mas a questão diz que falta gastar R$300. Tranquilo, se 1/5 equivale a R$300 e eu quero saber qual é a quantia total que eu tinha no início, basta multiplicar por 5. 1/5 vezes 5 equivale a 5/5. 300, vamos fazer aqui, vezes 5 vai dar o total de R$1.500. Então, conseguimos terminar mais uma questão, a questãozinha de número 6. Essa questão tem um quê de diferente em relação às outras? Eu falo inicialmente do que sobrou, uma determinada fração eu gastei. Então, vocês têm essa etapa intermediária, que foi aqui calcular 3/4 do que sobrou. E isso não tinha nas outras questões. Então, é um tipo de problema muito comum que é cobrado dos nossos alunos, mas no final das contas, a gente segue uma metodologia semelhante para resolver todas as questões. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem. Mandem as dúvidas de vocês, ativem o sininho, se inscrevam no canal. Afinal de contas, esse canal é feito para vocês.